O diretor de A Máfia dos Tigres, Eric Goode, acaba de lançar Chimp Crazy, uma série documental que conta a história de criadoras de chimpanzé. O documentário conta a história da Tonya Haddix, uma mulher estadunidense que fez uma fortuna vendendo animais exóticos e que cuidava de 7 chimpanzés. Aliás, assim, cuidava entre tantas aspas quanto possível, porque eu acho que alguém que dá McDonald's, Gatorade e prende chimpanzés em jaulas super pequenas não pode ser considerado alguém que cuida. Enfim, né, é uma pessoa que tinha vários chimpanzés de refém, eu acho que é uma forma melhor de colocar isso. Enfim, a Tônia se envolveu com esses chimpanzés depois que ela ofereceu para voluntariar na empresa de uma mulher chamada Connie Casey, que por décadas manteve uma empresa que comercializava filhotes de chimpanzé por R$ 65.000, além de levar os chimpanzés para animar festas infantis e de adestrar os chimpanzés para participarem de filmes de Hollywood. Um dos chimpanzés, que é um dos protagonistas do documentário, é o Tonka, que participou de vários filmes hollywoodianos, como George, o Rei da Floresta, e Babe, o Porquinho Atrapalhado na Cidade. Você lembra, Léo, que nos anos 90, assim, rolou uma onda com muitos filmes de animais? É, e animais falantes também eu acho Sim, ótimo. sim. Até o porquinho, né, tem lá alguns efeitos interessantes, né, deles mexendo na boca e tudo mais. Eu tenho boas memórias do George também, porque tinha um desenho animado também que veio depois, é Sim. bem bonitinho, um Eu pouquinho amava, nostálgico. eu amava esses filmes, e assim, Aham. a gente era criança, né, então eu acho que Uhum. não dá pra culpar a gente que a gente não percebia o abuso animal É, envolvido, né, é. naquilo tudo. E era incrível ver os bichinhos nos filmes, né, assim, mas é doido, estava que eu estava pensando assim, que existiam adultos nos anos 90, sabe. Aham. E assim, a maioria das pessoas simplesmente achava normal, né. E hoje em dia parece óbvio que para um chimpanzé atuar num filme, ele precisa ser tirado do ambiente dele natural, né, ele é colocado em risco, ele vai ser condicionado a se comportar de uma forma que não é natural. As pessoas envolvidas ali, os humanos também estão sendo colocados em risco, e transmite uma mensagem super errada do que é o comportamento dos animais, é isso que você falou, né, eles falam. Tipo assim, sabe, é Tá, o totalmente comportamento. antropomorfizado, né, como se Uhum. fossem seres humanos. Então assim, é muito doido, porque vai dando essas ideias de que eles são humanos, vai validando a ideia de que tá tudo bem tirar eles do comportamento natural deles e levar eles pra casa, né. Enfim, hoje em dia chimpanzés não são mais usados em filmes, né, na verdade, quando se trata de animais que não são domésticos, Hollywood cada vez mais tem optado por fazer animais aí, usar animais feitos por computação gráfica nos filmes, mas é uma loucura pensar que, tipo assim, na segunda metade do século XX existia uma indústria de animais atores, né, incluindo a empresa da Connie Casey. Não é estranho, assim? Eu acho estranho, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho interessante e positivo que a gente evoluiu muito nessa discussão, Sim. sabe, É, assim, olhar para trás e falar assim: "Nossa, que bom, né, que percebemos que não estava legal e mudamos", e eu espero que a gente perceba outras coisas em breve e que a gente mude para frente, né. Acho pelo exato. menos nesse ponto, assim. Não, a gente vê a velocidade da mudança social, né, uma coisa que Sim. parece absurda, enfim, em pouco tempo ela se transforma e tudo mais, enfim. E aí a história central desse documentário é a batalha judicial entre essa Tona Hadix e a PETA, né, que é aquela organização em defesa dos animais, e aí eles querem transferir os 7 chimpanzés para um santuário, mas essa história não é linear, Léo, é uma história Uhum. surpreendente, cheia de reviravoltas, e parece um pouco com Máfia dos Tigres, assim, até a estética muito excêntrica, assim, né, um senso estético meio alucinado, assim, da Uhum. protagonista, até isso tem. E você chegou a assistir Máfia dos Tigres, Léo? Não, mas eu lembro das imagens, assim, que tinha eu não lembro qual que era o nome do moço Joey principal, Foster. assim. É, e ele todo diferentão, assim, meio caricato anos 80 talvez, o que me É. lembra, assim, agora um pouquinho, né. E umas imagens meio à la VHS, assim, com uma pega meio não nostálgica exatamente, mas que faz referência a esse outro tempo especificamente. É. É o que eu consigo me lembrar, assim, mais ou menos, não cheguei a ver não. Mas eu lembro que foi uma febre, né, a galera viu muito, assim. Isso, foi fenômeno durante a pandemia, assim, foi lançado dia 20 de março de 2020, né, então foi logo no início da quarentena, né, e um mês foi assistido por mais de 65 milhões de pessoas, tipo, um absurdo.
até hoje é um dos maiores lançamentos da Netflix, e justamente por causa do sucesso dessa série, né, Léo, que até quem não viu tem alguma referência, e seja a cara do Joe Exotic, né, seja essa estética e tudo mais, o diretor, o Eric Goode, ele se tornou persona non grata entre os criadores e colecionadores de animais, né. Então, para fazer Chimp Crazy e ter acesso aos entrevistados, ele precisou contratar um proxy de diretor, como eles chamam no filme, Ok. assim, um cara fingindo ser o diretor do documentário, sabe. E a forma como eles comunicam os bastidores é tudo muito interessante, sabe, inclusive dilemas éticos que surgem depois que a equipe consegue conquistar a confiança dos entrevistados, né, e da Tonya Haddix. Enfim, a Chimp Crazy tá sendo lançado semanalmente na Max, não na Netflix, né, a Máfia dos Tigres é da Netflix, a Max é o serviço de streaming da HBO, e são 4 episódios, o episódio final será lançado no domingo agora, dia 8. E tendo assistido os 3 primeiros, falta aí esse final, mas já dá pra recomendar e já dá pra você aí, ouvinte, assistir os 3 episódios pra assistir junto aí de todo mundo esse episódio final no dia domingo. E assim, quem curtiu Máfia dos Tigres vai gostar de Chimp Crazy, sabe. Em termos de produção, eu acho que é ainda melhor, eu acho que dá pra ver aí um amadurecimento do formato. Não quero entregar demais, porque teve uma preocupação em criar um suspense, Léo, mas a montagem do segundo episódio, gente, é fenomenal. A forma como eles quebram esse suspense que eles constroem é muito abrupta, sabe, é muito foda, assim, dá um muito bom de assistir, é muito bom de Aham. assistir. E aí nesse episódio também tem uma audiência judicial que, tipo, pra mim é uma das melhores representações de audiência judicial que eu já vi, assim, porque o que eles fizeram? Eles cortam tudo que é importante, assim, tudo que é rito, tudo que tudo que é sério, e eles deixam basicamente só gente tossindo, tela congelando, choro e gafe, sabe. Tipo assim, é muito bom, assim. Eh, Tipo e videoconferência, é isso? porque é uma audiência em videoconferência, Ok, né, e ok. aí eles deixam só essas partes aí que são estranhas Ai. e desconfortáveis. E assim, então para além da história bizarra que deixa a gente envolvido, para além das imagens dos animais e tudo mais, e toda a discussão importante, é um documentário de fato muito bom. Léo, ficou com vontade de assistir? Eu achei super interessante, assim, eu fiquei até na dúvida, não sei, né, tipo, não dá pra falar que é true crime, né, porque são crimes ali ou não? Acho que não, Eu né, nada a acho que ver. talvez entre como true crime, É porque porque tá no julgamento, tem algumas coisas, é sei é lá. diferente de true crime, né, tem umas Enquanto eu diferenças, uhum. mas eu acho que talvez dê, porque tem crime envolvido, né, tem Isso. o que não falta, na verdade, sem dar spoiler, o que não falta é crime, pra ser sincera. Aham. Mas, boto fé, eu não tinha pensado assim, mas acho que é um tipo de true crime, sim. E aí uma outra vibe, né, porque true crime, assim, do que você tá descrevendo, o que que eu tô captando, né. True crime normalmente, assim, é muito dramático e trágico, né, mas tem essa camada de, não sei, uma narrativa um pouco diferente, assim, que não é sobre crimes com seres humanos, exatamente, né, enfim. Ai, Léo, Fiquei curioso, sei lá. não quero dar spoiler, mas Ok. não é leve. Ok, obrigado, porque eu tive É, um pouquinho a sensação que poderia ser leve, mas é problemático mesmo assim, enfim. não é leve e eu não tô só falando da violência contra os animais, assim, porque é importante lembrar que chimpanzés, eles são bebês fofinhos, mas eles crescem, né, e o comportamento deles não é adequado para o convívio humano, não são animais domésticos, eles são grandes e eles são fortes, então sem Uhum. querer dar muito entregar demais, assim, não é uma série leve, né, tem aí seus pontos de tensão ali, sim. Me fez pensar no filme lá do Jordan Peele, um pouco. Hum. O Não, Não Olhe. É, Enfim, tem isso. isso aí, Léo, isso aí, pensou direito. Ok, ok. Chimp Crazy, gente, me fez lembrar da campanha #NãoSouPet, que eu já vi compartilhada, por um projeto de divulgação científica sobre primatas que chama Comportamento Primatológico, né, uma imagem assinada pela Sociedade Brasileira de Primatologia. E é numa única imagem, assim, eles trazem algumas respostas para essa pergunta: "Por que macacos não são pets?", né. A primeira, primatas são animais sociais e precisam interagir com outros da mesma espécie, e que a interação humana não substitui a convivência com outros macacos. A segunda, né, que para serem vendidos, os filhotes são separados das suas mães quando eles ainda são dependentes e que no caso de tráfico, as mães frequentemente são mortas. Terceiro,
eles podem transmitir doenças para nós e nós a eles. Quarto, precisam estar na natureza para cumprir seu papel ecológico. E 5, a exibição de pets estimula o tráfico. E esse quinto me pega muito quando a gente pensa em cultura digital, porque a quantidade de vídeo viral de macaco e de outros primatas, né, no TikTok é coisa de louco, Léo. Você já viu algum vídeo viral com macaco? Aquelas figurinhas com o macaco de roupinha no WhatsApp? Mais figurinha mesmo, porque tem essa coisa antropomorfizada, mas sem ser uma pessoa É especificamente. isso. E é muito problemático, né, tipo, Uhum. os macacos, assim, gente, chimpanzé não é macaco, tá, tipo assim, em termos estritos biológicos, mas enfim, na linguagem coloquial a gente acaba chamando tudo de macaco, mas eu tô falando de primatas não humanos no geral. Mas eles são Boa. muito fofos e muito carismáticos, né, Léo, eles são engraçados, eles são bonitos, eles são divertidos, e a gente se reconhece neles, essa coisa aí, né. Eles são passíveis aí de uma antropomorfização, assim, estética e tudo mais. Então eu acho que é meio óbvio que o conteúdo com macaco tende a viralizar, né. E se Uhum. esse conteúdo ele estimula tráfico, será que não é responsabilidade das redes sociais banir ou controlar esse tipo de conteúdo, sabe? É. Eu fui até atrás, eu vi que o TikTok tem diretrizes específicas para vídeos com animais, com o objetivo de combater abuso. E além das coisas óbvias, né, gente, tipo agressão, enfim, que são proibidas, eles proíbem também vídeo alimentando animais de forma inapropriada, animais em ambientes pouco higiênicos ou, quando eles estão tendo atendimento médico negado, enfim, é mais focado em cachorro e gato, né, as diretrizes. Mas eu fiquei pensando, será que não é o caso de inibir vídeo de animais que não são domésticos em contexto doméstico? Será que faz sentido, Léo? Não, achei interessante, assim, eu não sei afirmar taxativamente sobre banimento, mas pelo menos controle, né. E hoje o que que as É, plataformas fazem, é muito com base em monetização, né, exato. então o que que eles vão de alguma forma restringir é tudo aquilo que anunciantes não querem ser associados com, normalmente, né. Então, Uhum. por isso que a gente teve tanta discussão, inclusive muito problemático, com restrição sobre assuntos sensíveis e importantes, né, que já aconteceu no Sim. passado, porque anunciante não quer estar associado com isso. Então, se a gente não se sente confortável com esse tipo de representação, a tendência é ser de alguma forma controlado, mas eu acho que é adequado, porque é ético, né, poderia ser ético controlar, limitar, pelo menos conscientizar e trazer isso para a discussão de pessoas que produzem conteúdo no momento que vai retratar esse tipo de coisa. Acho que é adequado sim, né, faz sentido. É. E você E falou dessa questão da imagem, né, porque mexe com uma fantasia da gente quando era criança vendo, né, a gente começa a conviver com aquilo, crescer com aquilo, é meio doido mesmo, assim. é. E aí, assim, as crianças hoje elas estão crescendo com Reels, com TikTok, né, Uhum, então também vai reforçando isso numa outra geração que não viu os filmes, mas que vê macaco sendo tratado como criança, banho de macaco, macaco com neném e todas essas questões aí que a gente vê viralizando por aí, sabe. E eu acho importante, esses documentários mesmo, porque eles conscientizam, né, as pessoas dos problemas disso tudo, né, de o que que significa, na verdade, para o animal estar naquele contexto, né. E também a pessoa e o futuro, né, esse chimpanzé aí, que é um nenenzinho fofo que tá com essa família. E depois que ele tiver 5, 6, 7 anos, que ele tiver forte, que ele tiver grande, que ele estiver comendo muito mais comida, que ele não porque eles não são domésticos, eles não podem ser uhum. domesticados, eles não aceitam ser domesticados, né, depois de certa idade. Então, enfim, pelo menos, não sou especialista, claramente, mas é o que o documentário a história que o documentário conta é isso, assim, que conforme ele vai ficando adulto, esse controle não vai sendo mais possível, né. Enfim, eu fico pensando, Léo, em pessoas que veem, o dilema ético, né, das pessoas que veem vídeos com esses animais, viralizam e eles vão atrás de um bichinho só pra fazer vídeo e viralizar, sabe. Ai, Tenho ai, 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 certeza ai. que acontece. E é um dos piores motivos que eu consigo pensar pra pegar um animal, sabe. Tipo, você tá com esse animal pra poder fazer vídeo, pra poder viralizar, enfim. Teve uma eu não lembro mais qual que é o influencer, vou até me embolar aqui, mas teve uma história dessa, né, de um influencer que tinha um porquinho, Uhum. aí que foi crescendo, porque estava muito na moda porquinho viralizando, porque é muito Hum, fofo, e uhum. aí tem toda uma história de abandono super triste, assim, também. Eu não lembro quem que É. foi, por isso que eu não vou falar o nome, que eu acho quem que foi, mas eu não tenho certeza. Aham. Tá bom tá Mas bom é assim, eu acho que a gente deixa assim, mas é triste e é o pior uso possível, né, sei lá, um dos, né. exato, eu acho que existe responsabilidade das redes sociais nisso É. aí sim. Enfim, a máfia dos tigres inspirou mudanças na legislação quanto
grandes felinos, né, trouxe consequência para todos os envolvidos na primeira temporada, e por isso eu fico feliz de ver que o diretor está de volta, chamando atenção para abusos que acontecem com outra espécie, e espero que o documentário também traga mudanças. E se o Eric Goode precisar fazer uma série documental sobre cada espécie do planeta que está sofrendo maus tratos de humanos gananciosos, eu continuarei assistindo.